Eu sempre quis falar isso. Era uma nova oportunidade. Era um recomeço pra mim entrar no game de uma forma diferente. Se tem algo que fala forte ali no seu coração, isso com certeza merece a sua atenção. Isso sempre acendeu no meu coração, sempre tive essa vontade de produzir conteúdo aqui pro YouTube. E a gente vai deixando passar, vai procrastinando, vai colocando desculpas inteligentes, eu chamo. E uma delas às vezes é tempo, outra é não começar, simplesmente não começar. E ao longo desse caminho eu vi muita gente que começou e se deu muito bem, cara. Se você pegar o Thales Gomes, ele começou a produzir conteúdo em 2019. Foi exatamente na mesma época que eu comecei a produzir conteúdo pro Instagram. Mas não, ele já estava aqui no YouTube nessa época. Então, e olha só o crescimento desse cara, né? Tanto crescimento profissional quanto financeiro como pessoal. E é exatamente sobre o que a gente vai falar aqui nesse canal: conteúdo, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Se você é um cara que gosta de estar em constante desenvolvimento, evolução pessoal, cria e gosta de empreendedorismo, quer empreender e também não sabe ou gosta de criar conteúdo, é aqui que você tem que estar. E a gente vai unir tudo isso em um pacote só. Eu quero unir aqui o empreendedorismo e a criação de conteúdo, que é algo que casa muito bem, né? O sucesso para você ter um empreendimento hoje, o sucesso para você empreender hoje é sim aliar isso à criação de conteúdo. E com isso vem o desenvolvimento pessoal. Por quê? A gente não nasce sabendo empreender, a gente não tem escola disso. Hoje tem algumas escolas já, né, que estão criando, mas a gente também não nasce, a minha geração, eu não aprendi a criar conteúdo, eu não vim, né, dessa era digital, entende? Eu sou de uma era totalmente analógico e eu vim de uma criação ali analógica, né? Então eu peguei uma época assim de mudança constante, né, de evolução tecnológica constante. E, cara, acabei entrando nesse mundo de criação de conteúdo e hoje eu vejo o YouTube como uma grande fonte de criação de conteúdo, uma grande fonte de autoridade. Hoje empresas, né, já estão enxergando isso, tanto que empresas grandes, pessoas grandes já estão, né, entrando no YouTube para criar autoridade, para criar uma audiência mais fiel e uma audiência também mais humana, que é isso que eu tô fazendo aqui com você. Cara, tô aqui no carro, tô voltando de São Paulo, a gente vai bater muito papo aqui, tá? Mas não porque é um tempo que eu consumo da minha vida e eu não tava fazendo nada com isso. E eu falei, por que não deixar, né, essas desculpas inteligentes de lado e começar a criar o meu canal no YouTube? Eu faço para tanta gente isso, não é? Não é verdade? É o meu trabalho fazer isso, e por que não fazer para mim? E aí eu decidi. Agora, e o que você, além de tudo isso que eu falei, o que a gente pode esperar aqui? Eu também não só quero estar aqui batendo esse papo com você, mas eu também vou trazer empreendedores, pessoas que hoje eu tenho como mentores na minha vida, tá? Pessoas que eu convivo, pessoas que me inspiram e pessoas que criaram algo que talvez eu e você não criou, que tiveram algumas experiências diferentes do que nós tivemos hoje, né, que a gente tem. Então, eu quero convidar algumas pessoas, eu vou passar o dia com elas e vou mostrar os bastidores, né? Que às vezes a gente aprende muito, né, no palco, mas nos bastidores ali, sem dúvida, a gente aprende mais. Nos bastidores ali, sem dúvida, a gente entende mais o processo e como que a gente pode colocar isso, implantar isso na nossa vida. E é isso que eu quero, trazer o desenvolvimento dessas pessoas
como exemplo que a gente pode seguir, né? Pegar para o nosso alguns insights para o nosso nicho, alguns insights para o nosso trabalho, para a nossa empresa, para a nossa criação de conteúdo. E uma delas, eu começo esse vídeo, né, esse primeiro vídeo no canal, já te trazendo um insight. Crie o seu canal no YouTube. Se você quer ser alguém relevante ou uma empresa relevante hoje no mercado, tá? Crie o seu canal no YouTube. Independente da sua empresa, vender um produto, prestar um serviço, aqui é o novo futuro, tá? Aqui a gente vai conseguir se conectar melhor com as pessoas. Por quê? Venda é relacionamento. E relacionamento exige tempo. E aqui a gente tem exatamente isso. Tempo para pegar, sentar um de frente para o outro e conversar. Eu olhar aqui para você e falar o que eu tô sentindo, o que eu passei, uma experiência, um insight, E também não vou falar aqui só que deu certo, não, que eu sou foda, isso, aquilo, não. É o que deu errado mesmo e o que tá dando errado, o que tá dando certo. Porque eu sou um cara que eu gosto de arriscar e testar. E eu quero daqui 5 anos, não menos, daqui 3 anos, 2 anos, olhar para esse canal do YouTube e dar risada e falar como eu era ruim. Que merda de vídeo foi esse? Mas foi lá que eu comecei, tá? E olha esse pôr do sol aqui, cara. Puta, que da hora. Não tem, entendeu? Olha só. Tava arranjando desculpas para criar algo que eu tenho no meu coração há muito tempo. Que talvez pode ajudar muita gente, impactar muita gente, né? E eu gosto de trazer conhecimento, de expandir o meu conhecimento. E quando você expande o seu conhecimento, eu acho que as coisas vêm para você de outra forma, né? Isso volta para você de uma forma magnífica. E sempre foi assim na minha vida. Então, eu quero trazer todo o conhecimento que eu aprendo, tudo que eu vivo, porque mudou a minha vida e eu quero que mude a sua também, independente do que seja. Às vezes eu não sou um exemplo para você financeiro, mas eu posso ser, com certeza, um exemplo de criação de conteúdo. Às vezes eu não sou um exemplo de desenvolvimento pessoal, mas eu posso ser um exemplo de financeiro na sua vida, tá? E então eu acredito que independente do estágio que você esteja, independente da área que você queira desenvolver, qualquer uma dessas 3 áreas que eu falei aqui, conteúdo, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, eu tenho certeza que aqui nesse canal você vai trazer aprendizados com isso. Então, já segue o canal. Eu sempre quis falar isso. Segue o canal no meu canal no YouTube aí. Já dá um like, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos, tá? Que eu planejo trazer convidados aí excepcionais para trazer o de melhor das pessoas que eu convivo. E como eu disse, muitos mentores que eu tenho aqui. Hoje, as pessoas que estão ao meu lado são realmente mentores para mim. E, cara, todo negócio exige um desenvolvimento pessoal. Criação de conteúdo, empreendedorismo. Cara, isso daí exige muito da gente. E eu vou estar mostrando como que vai ser esse desafio. Como que é esse desafio. Porque eu não cheguei lá, mas eu tô no caminho. E, cara, criação de conteúdo que eu falo não é ensinar vocês a editar, a gravar aqui, não. Criação de conteúdo é sobre posicionamento, sobre visibilidade, tá? É isso, cara. Eu não vou ficar aqui ensinando gravar a câmera, ligar o celular, nada disso, não. Porque assim, irmão, se tem um cara, entendeu? Que tá fazendo mais que você, alguma coisa ele tá fazendo que você não tá fazendo. Entendeu? Não vem com essa que eu não sou injusto, eu não sou favorável, não, porque isso daqui é papo entendeu? De fragilizado. Alguma coisa esse cara tá fazendo mais do que eu.
E o que eu posso fazer para fazer mais que ele? O que eu posso fazer para sair na frente dele? E eu vou estar com esse cara. Viver um dia com esse cara, viver a experiência, como eu disse, por trás dos bastidores. Não vai ser palco. Desse cara que conseguiu, desse cara que tá conseguindo, desse cara que alcançou, que planejou, que faliu, entende? Então, vai ser muito legal essa jornada. É isso, galera. Meu nome é Rafael Monção. Eu comecei com um celular, criando conteúdo para mim mesmo. Eu fui personal e tive academia. Na pandemia, a minha academia faliu. Eu comecei a criar conteúdo no Instagram para atrair clientes de high ticket, porque era um cliente de high ticket que tinha condições de pagar um personal, principalmente na pandemia, que estava todo mundo em casa, e eu não tinha esse cliente, eu não tinha esse lead, porque minha academia era voltada para pessoas, né, que pagavam ali R$79, R$100 de mensalidade. Então era totalmente diferente a realidade para contratar um personal. E, cara, 3 meses eu saí de 10 alunos pagando R$300 para 10 alunos pagando R$1.500 por mês. E em questão de 3 meses com a criação de conteúdo. E eu percebi que eu era bom nisso. Comecei a produzir conteúdo para minha esposa. Ela entrou no digital forte, ajudar ela. Ela ficou tão forte, começou a ganhar mais do que eu. E aí eu decidi entrar totalmente na criação de conteúdo e me tornei, né, um videomaker mobile, que hoje é conhecido, né, o cara que grava com o celular. E nessa época eu não tinha nem noção que isso poderia ser cobrado para fazer isso. E aí, criando conteúdo para ela, começou a surgir oportunidades para fazer conteúdo para algumas empresas. E mesmo não tendo uma câmera, eu comecei a produzir conteúdo ali com o celular mesmo, desenvolvi muito na criação de conteúdo própria para o celular e acabou se tornando um diferencial para mim, porque eu lembro que quando eu comecei a produzir o conteúdo com o celular, pessoas olhavam para mim e falavam, cara, compra uma câmera, você tem potencial, você é bom no que você faz. E aí eu olhava para o lado e via aquelas pessoas que produzia conteúdo com câmera, videomakers aí com 5, 6, 7, 8 anos, e eu falava, cara, eu só vou ser mais um videomaker com uma câmera. Eu quero atingir o nível máximo com o celular, algo que ninguém fez ainda, que estava começando. E aí eu comecei a, cara, pesquisar e trabalhar e fazer testes, e começou a dar muito certo. Eu busquei esse nicho, eu me especializei nesse nicho intencionalmente para me tornar uma referência nacional em criação de conteúdo mobile. Porque eu já via que o cenário de câmera existia muita gente ali há muito tempo, muita autoridade, que levaria anos para mim alcançar isso. E aí, com o celular não, era algo novo, era uma nova oportunidade, era um recomeço para mim entrar no game de uma forma diferente, entrar no game já como sendo um dos principais no cenário. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a criar conteúdo para grandes marcas, grandes empresas, e hoje eu tô aqui falando com vocês e não me arrependo disso. E eu falo, às vezes acontecem coisas na sua vida que você não entende, que são inexplicáveis, mas que você pode ver uma oportunidade naquilo, tá? Às vezes, o que ninguém tá fazendo é o que você precisa fazer para se destacar e ter reconhecimento no mercado, porque senão você vai ser só mais um.